Bismillahirrahmanirrahim. Louvado seja Allah e que a paz e bênção estejam sobre o profeta Muhammad, seus familiares e todos os seus companheiros. Começando com a nossa aula, de novo, como falei, uma das obrigações da nossa nação, a Umma, aos muçulmanos, é ordenar a prática do bem e proibir a prática do mal. Essa é uma obrigação. O Islã expandiu-se na terra, mas não pela espada ou matanças ou terrorismo, como alegam aqueles que combatem o Islã. Porque se isso fosse uma realidade, que o Islã foi expandido pela espada, se isso fosse realidade, as pessoas deixariam o Islã após a morte do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Deixariam o Islã após a morte dos seus companheiros, aqueles que o sucederam. Então, não haveria continuidade dessa religião após o desaparecimento de todos esses que fizeram parte na época do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Portanto, o Islã expandiu-se através da sua aplicação, que está de acordo com o instinto natural, através do diálogo que afeta o juízo e o coração. Expandiu-se também pela misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala e misericórdia daqueles divulgadores a usarem bons modos e a sabedoria nas suas palavras e na convocação para o caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. Este é o método pelo qual Allah subhanahu wa ta'ala ordenou aos seus servos a seguirem. Quando diz no Alcorão, convoca ao caminho de teu Senhor com sabedoria e a bela exortação. E ainda diz e discute com eles da melhor maneira. Então, este versículo já diz tudo. Como o muçulmano deve convocar as pessoas para o caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. Tem que ter a sabedoria e tem que ser com uma bela exortação. Mesmo quando é um debate, diz o quê? Discute com eles da melhor maneira. Então, não é com espada, não é com matanças, não é com o terrorismo. A palavra ou a frase ordenar o bem aqui é tudo aquilo que está de acordo com os mandamentos do Islã, dentre os assuntos da religião, assim como os assuntos mundanos. Também é considerado o bem proibir o mal que leva ao pecado ou à desobediência a Allah subhanahu wa ta'ala. Ordenar a prática do bem deve ser com sabedoria e bela exortação, conforme vem no versículo que citamos. E não é com grosseria, não é com gritos, não é com xingamentos ou algo similar. Isso é que é demonstração de misericórdia e humildade para com as pessoas. Assim como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fazia na convocação aos idólatras de Meca, quando convocava os não muçulmanos, com sabedoria e também com bons modos. É o que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fazia. E se o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era assim com os não muçulmanos, imagina como ele era com aqueles que eram muçulmanos, como ele era com aqueles que já abraçaram o Islã. Então, precisa ser carinhoso e pegar leve para com todos ao convocar os não muçulmanos para o Islã e ser carinhoso, humilde ao corrigir algo que o muçulmano errou. Ordenar a prática do bem e proibir
a prática do mal é um dos indicativos da fé do muçulmano. Então, quando você presencia, por exemplo, presencia ou vê alguém, um outro muçulmano ou muçulmana, fazendo algo errado dentro da religião, e não proibir através de um dos meios que você tem ou sabe, então isso demonstra que a sua fé é fraca. Você vê o seu irmão muçulmano ou muçulmana está cometendo algo errado e não proíbe, não impede, mesmo tendo algum meio, ou tem sabedoria, ou através da sua conduta você poderia impedir. Então, isso é demonstração de uma fé fraca. Mas aqui não se pode esquecer a condição para essa proibição, que tenha conhecimento, que tenha certeza naquilo que fala, que seja de bons modos, que tenha certeza que aquilo que o outro está fazendo é um ato errado. Esta é uma das condições para você corrigir o erro que você viu em um outro muçulmano ou muçulmana. Se aquele que está sendo corrigido aceitar esse conselho, essa exortação, ou voltar atrás naquele momento, melhor, alhamdulillah. E se não quiser o conselho, não quer ouvir nem o seu conselho, não aceita, então não precisa também insistir. Não podemos insistir quando a pessoa não quer aceitar o conselho. Allah subhanahu wa ta'ala no Alcorão disse para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando ele fazia a divulgação para aqueles idólatras de Meca, Allah subhanahu wa ta'ala disse o seguinte: não te cabe senão a transmissão da mensagem. Então, a nós não nos cabe senão transmitir a mensagem. Irmão ou irmã, isto aqui não está certo, isto aqui não está errado. O Alcorão diz isso, ou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz aquilo. Essa é a nossa missão. Como falei, sem gritos, sem grosserias, sem xingamentos. Você já fez chegar a mensagem, então cabe ele acatar ou não, mas a sua missão já cumpriu. E uma das coisas que precisa ter cuidado é não corrigir diante de outras pessoas. Deve chamar para um lugar isolado e exortar. Caso não for possível naquela hora, naquele momento, e conheça a pessoa, deixa para chamar a atenção noutra hora, noutro momento. Precisa fazer o possível para proibir o mal e não deixar passar. Se deixa passar hoje, amanhã pode fazer o mesmo. Depois da manhã, também pode fazer o mesmo. Vai deixando passar. E no fim, as pessoas que cometem os atos proibidos, os atos errados, talvez por ignorância acabarão achando que é normal. Aquilo que fazem vão achar que é normal. Por quê? Ninguém está impedindo aquele erro. E você que vê tal erro e não proíbe, poderá ser questionado diante de Allah subhanahu wa ta'ala. Porque você viu, você testemunhou esse ato. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, em um hadith bem conhecido, quem de vós presenciar o mal deve impedir com suas mãos. Se não é capaz, que faça com a sua língua, ou seja, proibir através de palavras, através de exortação, falando. E também, se não for capaz, se não consegue, no mínimo deve detestar tal ato dentro do seu coração. Então, aqui, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ensina o jeito que a gente deve agir quando a gente presencia qualquer ato errado. Se a gente tem a capacidade de impedir com a nossa própria mão, ou não conseguimos, pelo menos, ir falar com a pessoa, ou no mínimo, detestar aquele ato. No mínimo, se você não consegue nem falar, nem impedir com a sua própria mão, então tem que detestar. Então, impedir com a sua própria mão não quer dizer que você vive num país que há mistura de religiões, por exemplo.
Aí você quer ir nas praças ou nas igrejas, ir quebrar as imagens e tal. Não é isso que está a se referir. Então, cada um tem que saber se posicionar quando faz essa divulgação ou quando está a proibir algo dentro da nossa religião. E não sair para ser inimigo de todos. Porque quando você sai, ou você sabe que não, o meu país, como se diz, entre aspas, é um país laico, aí você quer que todo mundo, seja muçulmano ou não, tem que seguir o caminho que você quer. Está errado. Então, não podemos levar este hadith e sair quebrando as coisas, porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz, tem que proibir as coisas erradas ou o mal com a própria mão. Não é isso. Impedir, vai ter com ele, diz, não, isso é proibido. Se pega algo que ele está fazendo e impede. Se não pega, então fale com ele. E no mínimo, como vem no hadith, detestar e não aplaudir. É assim que o muçulmano deve proceder diante de outros muçulmanos. E nunca ver o outro cometendo pecado e, como falei, sair aí aplaudindo, sorrindo. Se você não pode impedir, então não aplauda, não contribua pelo ato pecaminoso. Caso essa nação, essa nossa nação, caso os muçulmanos deixarem de ordenar o bem e proibir o mal, resulta na punição de Allah subhanahu wa ta'ala. Porque a punição vai acontecer porque não ordenou o bem e não proibiu o mal. Contribuiu para a propagação de obscenidades, atos pecaminosos, crimes e desgraças. Esse é o resultado quando essa umma não vai divulgar ou não divulga a verdade, não divulga o bem, não incentiva a prática do bem e não proíbe aquilo que é de maldade. É um dito do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele jura, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam jura, dizendo, por aquele que minha alma está em suas mãos. Se refere a Allah, está jurando por Allah. Por aquele que minha alma está em suas mãos. Ou ordenam o bem, ou proíbam o mal. Caso não façam isso, é capaz que Allah envie uma punição, depois suplicarão a ele e não vos atenderá. Subhanallah. Este é um chamado de atenção do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Se você não ordenar o bem, se você não proibir o mal, é capaz que Allah envie uma punição. E quando Allah subhanahu wa ta'ala envia a punição, abrange a todos. É capaz de Allah enviar uma punição e neste momento você vai suplicar e Allah subhanahu wa ta'ala não atenderá. Então, ordenar a prática do bem e proibir o mal é uma obrigação de todo muçulmano ou muçulmana, como falei no começo. Muçulmano ou muçulmana que é capaz. A capacidade é a sabedoria, ou a própria conduta, ou é a prudência. Então, muçulmano ou muçulmana tem essa obrigação de proibir o mal e também ordenar o bem, de acordo com o seu conhecimento, como falei, ou sua sabedoria, sabedoria dos ensinamentos do Islã. Se parte de muçulmanos cumprir com essa obrigação, todos os restantes são salvos do pecado. Se parte dos muçulmanos cumprem esse papel de ordenar o bem e proibir o mal, estão salvos. E se todos abandonarem, ninguém está fazendo essa divulgação, ninguém está ordenando o bem, ninguém está proibindo o mal, cada um se vira. Então, o pecado recai a todos. Hoje, algumas pessoas cometem erros considerados graves dentro do Islã, dentro da religião. Essas pessoas observam um irmão, por exemplo, ou irmã, e cometendo ato pecaminoso, ao invés de se dirigir a ele ou para corrigir, então primeiro ficam quietas e saem, vão falar para outra pessoa.
vê o fulano ou fulana fazendo isso ou aquilo, nem parece que é muçulmano, e depois tem muitos anos que se converteu, e por aí vai, subhanallah. São atos de alguns muçulmanos. Vê a pessoa cometeu um erro, não sabe se está cometendo por ignorância ou não, mas em vez de fazer a correção, ir ali corrigir, chamar a atenção, sai e divulga. Então, isso é muito errado, sem saber que você que faz isso está cometendo o pior nessa situação. Outros assistem um erro do outro, têm certeza que o Islã proíbe aquele ato, mas vão e falam para a terceira ou quarta pessoa. Vi o fulano fazendo isso. Sheikh, eu vi o fulano fazendo aquilo e isso. O Sheikh pode corrigir, pode falar sobre isso. Então, isso é errado. Se você tem a certeza que tal ato é errado, é ilícito dentro do Islã, então dirija-se naquele mesmo momento e faça essa correção. Então, porque se você corrigir naquele momento, naquela hora, o assunto morre entre vocês dois. Então, é algo que ficará você, ele e Allah subhanahu wa ta'ala. Acabou. Quer dizer, é bem melhor. E não envolve a terceira, quarta, quinta pessoa. Então, só em situações que você não tem certeza que tal ato é errado ou não, aí sim dá para voltar um pouco atrás e se dirigir a um que você acha que é sábio e perguntar. Os sábios colocaram uma das vantagens de ordenar o bem e proibir o mal. Sabemos que Allah subhanahu wa ta'ala enviou os mensageiros e profetas. Com eles foram revelados os livros, e foi através desses livros que eles ordenavam o bem. E também com esses livros proibiram o mal. Então, dentre as vantagens de ordenar o bem e proibir o mal, é que esse ato afasta as pessoas primeiro do mal, principalmente, por exemplo, da idolatria, orienta pessoas para adorarem um único Deus, o Criador. Então, uma das vantagens, essa proibição, mesmo os profetas, é uma das missões que eles começaram, proibir as pessoas a adorarem imagens ou ídolos. Então, faz parte dessa obrigação de todo muçulmano. Então, começando com o Tawhid, é isso de ordenar as pessoas, aos muçulmanos, ou quando faz a divulgação, a da'wa, chamar as pessoas para adorar um único Deus. Também garante a boa convivência entre as pessoas. Isso de ordenar o bem e proibir o mal garante às pessoas um bom convívio. Afasta a punição e a ira de Allah subhanahu wa ta'ala, como falamos aquele hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No entanto, nessa divulgação, Allah subhanahu wa ta'ala pode afastar essa punição que poderia recair a nós. Também esse ato de ordenar o bem e proibir o mal combate as injustiças, a corrupção, a injúria, e também combate os costumes que contrariam os mandamentos do Islã. A absolvição dos pecados é uma das razões também. A absolvição dos pecados também provém de quê? Provém desse ato do muçulmano ou dos muçulmanos ordenar o bem ou proibir o mal. É a razão também para a aceitação da súplica diante de Allah subhanahu wa ta'ala. Ordenar o bem e proibir o mal. É uma das razões para as súplicas serem aceitas diante de Allah subhanahu wa ta'ala. Contribui para se ter uma situação melhor na vida mundana e no derradeiro dia. No entanto, todos os muçulmanos, de certa forma, podem convocar as pessoas para o caminho de Allah subhanahu wa ta'ala, ou podem ordenar o bem e praticar, aliás, podem ordenar o bem e proibir o mal para aqueles que são muçulmanos, no caso. Convocar as pessoas para o Islã, para aqueles que não são muçulmanos, e ordenar o bem e proibir o mal para aqueles que são muçulmanos. Mas
será que é possível para aqueles que não têm sabedoria, os muçulmanos que não têm sabedoria, será que é possível convocar aos outros para o caminho do Islã, ou podem ordenar o bem e proibir o mal, sem ter conhecimento do Islã, sem ter a sabedoria? Como o muçulmano ou muçulmana pode convocar os não muçulmanos para o Islã, sem ter sabedoria? Como isso pode acontecer? O Sahaba Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, nos ensina nos seus dizeres. Ele diz o seguinte: sejam divulgadores de Allah em silêncio. Perguntaram os Sahabas, seus companheiros perguntaram, como assim? Ou seja, como divulgar o Islã em silêncio? Omar ibn al-Khattab respondeu dizendo: através da vossa conduta. Aqui, Omar ibn al-Khattab ensina que, mesmo se a pessoa não tem uma sabedoria, um conhecimento básico, pode divulgar o Islã ou pode proibir o bem e, aliás, pode ordenar o bem e proibir o mal através da sua conduta. É o que Omar quis dizer. Ou chama as pessoas para o caminho de Allah subhanahu wa ta'ala pela sua conduta, ou pode ordenar o bem e proibir o mal através da sua conduta. Para dizer que você que é muçulmano ou muçulmana, dependendo do lugar que você se encontra, sendo único muçulmano ou não, tendo mesquita na sua cidade ou não, precisa demonstrar a conduta do Islã. Aquela conduta básica que você já sabe, de ser humilde, ser verdadeiro, respeitar as pessoas, honrar o vizinho, assim, liquidar as dívidas quando tem alguma dívida com alguém, ser justo, cumprir o que promete para as pessoas. Então, demonstrar essa conduta. Então, esse tipo de conduta na sociedade pode levar à conversão ou reversão ao Islã de um seu vizinho, de um amigo ou colega, sem dizer uma única palavra que Allah disse isso ou o profeta disse aquilo. Apenas através da sua conduta. É bem possível. Apenas as pessoas podem admirar a conduta e abraçar o Islã. Foi assim que em algumas partes lá do mundo, né? Partes da África, algumas partes da Ásia, se expandiu o Islã. Foi desse jeito. Algumas partes da África e alguma parte da Ásia, nem todos que passaram nesses lugares antigamente eram sábios, nem todos eram sábios, nem todos eram cheikhs, eram apenas comerciantes, mas a conduta do Islã era sólida e essa conduta arrastava multidões para essa religião. Então, não olhe ou não repare se o fulano faz ou não faz, ou está sozinha na cidade ou não. Então, não vale a pena. Por quê? Porque está sozinha na cidade. Lembre-se que o Islã começou com quem? O Islã começou com o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, em Meca, na Arábia Saudita. O Islã começou com ele, Muhammad, único. E depois veio a esposa. Depois da esposa, veio entre os homens, veio o Abu Bakr, o mais novo, o sobrinho. Então, o Islã começou assim, com uma única pessoa. Então, não podemos ter essa desculpa, não, porque sou o único muçulmano, então não tenho como seguir devidamente. Porque não tem mesquita, não tenho como seguir devidamente. Então, temos que voltar atrás à história, como começou o Islã, e vimos que foi com uma única pessoa, o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. E hoje, onde chegou o Islã? Onde chegou? Até nos lugares que todos nós não conhecemos, existem muçulmanos. Portanto, sejamos todos nós divulgadores,
cumprindo devidamente as regras, seguindo as condições que são a sabedoria e a boa exortação, assim como a conduta que Umar ibn al-Khattab nos ensinou. Como falei, no mínimo, né, demonstrar essa boa conduta para que isso leve as pessoas a essa religião. Hoje, tem pessoas que se convertem assim apenas por ver a conduta do Islã. Existem pessoas até hoje se convertem porque viram a conduta de um certo muçulmano ou uma muçulmana. Ver a conduta dos muçulmanos e o Islã em geral. Na época do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haviam também sahabas, companheiros do profeta, que abraçaram o Islã somente por ver a conduta de Muhammad. Somente isso. Sem falar que Allah subhanahu wa ta'ala disse isso, sem falar que eu estou falando isso sobre Allah subhanahu wa ta'ala, sobre Deus. Abraçaram apenas o jeito que ele tratava as pessoas. Então, essa missão de ordenar o bem e proibir o mal é para você que é muçulmano, você que é muçulmano, você que é muçulmana. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Alcorão: sois a melhor nação que se fez sair para a humanidade. Ordenais o bem e proibis o mal. E credes em Allah. Então, aqui Allah subhanahu wa ta'ala diz: sois a melhor nação. Melhor nação por quê? Ordenam o bem e proíbem o mal. E creem em Allah subhanahu wa ta'ala. Allah classifica como melhor nação pelo fato de crer nele, pelo fato de ordenar o bem, pelo fato de proibir o mal. No entanto, se a correção, a propagação vai agradar as pessoas ou não, o nosso dever é apenas falar a verdade, é fazer chegar a mensagem. Não se pode parar ou deixar de se divulgar a verdade só porque as pessoas não gostam, ou só porque vai afastar as pessoas. Algo importante para você que vai exortar os outros, precisa ser bom exemplo, precisa ser um exemplo. As pessoas precisam se espelhar em você. E geralmente a exortação tem efeito quando o exortador é um bom exemplo na sociedade. Sempre é assim. Se aquele que exorta as pessoas tem uma boa conduta, é um bom exemplo, isso tem efeito. Muitos podem seguir o mesmo caminho. Mas não quer dizer que quando alguém é exortado, não pode aceitar só porque aquele que está exortando não demonstra boa conduta ou não demonstra bom exemplo, ou porque não se veste adequadamente. A gente não pode negar a mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala, negar a mensagem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam só porque o divulgador ou só porque aquele que está exortando não é um bom exemplo. Você precisa apenas aceitar a mensagem que ele traz, a correção que ele fez, o conselho que ele traz, é uma salvação para você. E Allah subhanahu wa ta'ala pode ser que enviou aquele exortador, aquela pessoa, naquele momento, só para tirar você daquele ato errado, daquele ato ilícito. Porque não espere que vai aparecer um anjo, vai aparecer um profeta para assumir esse papel hoje. Não vai aparecer. Então, seja ele bom exemplo ou não, se ele está trazendo uma mensagem que é verdade, está corrigindo algo que você está fazendo de errado, então tem que aceitar. Outra coisa, tão comum hoje, alguns muçulmanos, quando estão fazendo algo reprovável no Islã, e um irmão ou uma irmã chama a atenção, exorta, tais muçulmanos respondem o seguinte: eu nasci muçulmano e você é convertido ou revertido.
Então, uma atitude muitíssimo errada. Está errado. O facto de nascer no berço muçulmano não quer dizer saber do Islã e nem significa ter fé firme. Não significa que você nunca vai errar. Não significa ser melhor quanto à religiosidade. Então, temos que ver o exemplo dos sahabas, dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A maioria não nasceu no berço muçulmano. A maioria não nasceu muçulmano. Os sahabas, os companheiros. Mas foram os melhores muçulmanos na face da terra, sem comparação. Os sahabas, companheiros do profeta, nem todos, ou quase todos, não nasceram no berço muçulmano, se converteram ou se reverteram. Mas são os melhores muçulmanos na face da terra, sem nenhuma comparação. Então, isso não pode ser uma desculpa dizer que não, porque o fulano ou fulana se converteu ou reverteu, não pode chamar a atenção, não pode exortar. Então, você nasceu muçulmano, mas não significa que tem fé firme. Não significa que nunca vai errar só porque nasceu muçulmano. Então, tem que aceitar a mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala. Isso é que é humildade. Outro grupo, quando é corrigido algo que sabe que não é correto dentro do Islã, aí esse grupo parte para o ataque. Perguntam àquele que está chamando a atenção, perguntam ao exortador: onde você estudou? É a pergunta que fazem, só porque você fez uma correção a elas, a esse grupo. Pergunta onde você estudou. Ele sabe, o tal que está falando, que está perguntando isso, sabe que realmente isso é errado. Só porque acha que aquele que está fazendo aquela correção, que está exortando, é uma pessoa inferior no conhecimento. Então, também está errado. Algumas pessoas usam a capa de sábio e não aceitam a correção. Isso é falta de humildade por parte de nós. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos perdoe. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos guie ao caminho certo. Que Allah subhanahu wa ta'ala abençoe nossa reunião. Que Allah subhanahu wa ta'ala recompense a todos que presenciaram a nossa aula. Que Allah nos torne dentre aqueles que expandem a sua mensagem e que Allah subhanahu wa ta'ala nos junte com aqueles que ordenam o bem e proíbem o mal.